E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Daniel Richards e hoje vamos trabalhar com strings novamente, agora com algumas novas funcionalidades. Antes de tudo, eu gostaria de perguntar se algum de vocês tentou fazer o desafio que eu propus na última aula, de tentar descobrir a mensagem que estava escrita por trás de toda essa string aqui. Se você tentou ou não, eu não sei, mas agora vou mostrar para vocês o resultado dela. Primeiramente eu vou criar a variável palavra e vou colocar essa string, esse texto, ali dentro. Agora, eu comentei com vocês que o segredo dela era com a quantidade de pessoas que estavam ajudando para fazer esse curso. No caso, 3 pessoas. E eu comentei com vocês na aula passada sobre um método de slice, fatiamento, poder acessar cada espaçozinho desse, cada letra. E tinha uma funcionalidade que eu poderia colocar de 3 em 3, de 2 em 2, e é esse que vai ser o truque. Então, a cada 3 letras, ele vai informar aquilo dali na tela. Então, ele vai informar o O, pular 3 e informa esse aqui. Pula 3 e informa esse daqui. Vamos ver o resultado? Vamos rodar. Bom, se alguém rodou ou não, mas esse aqui era o resultado, que é o Pet Mechatronica agradece por assistir o vídeo. Vamos então agora para o nosso vídeo de métodos com strings. Então, como eu comentei, agora a gente vai trabalhar com métodos e strings, mas o que são métodos? Você deve estar se perguntando. Ou se não, já faço a pergunta. O que são métodos? Métodos de forma mais simples são ações que você pode usar em um objeto. Poxa, Daniel, legal, eu não sei o que é um objeto. A gente vai explicar mais pra frente o que é objeto, que a gente vai tratar com classe ou programação orientada a objeto. Mas agora, o que eu quero que você pense é que métodos são ações que eu posso tomar com uma variável. Poxa, mas tu não fala que eu posso fazer isso com objetos? Aí é que tá. No Python, toda variável é um objeto. Agora vai ser meio complexo eu colocar isso, mas grave isso na cabeça. Toda variável no Python é um objeto. Então a gente vai poder fazer ações, funções com essas variáveis. E o que a gente vai fazer hoje são métodos com a string. Primeiramente, como vocês já viram, eu vou criar uma variável chamada texto. Essa variável é que ela vai guardar o texto que a gente vai fazer as modificações. Então, para não ficar toda a vida alterando a variável dentro do sistema, eu vou criar um input, que vocês também já viram, é a entrada de dados pelo terminal. Eu vou escrever aqui, ó, texto para observar, texto para observação. Aqui. E aqui eu vou colocar um print, que vai ser assim, ó. Uma coisa que eu já mostrei para vocês, mas eu vou recapitular. Se eu colocar F na frente, abrir e fechar aspas simples, eu posso escrever algum texto aqui dentro, entre as aspas simples, pessoal. Primeiramente, eu vou criar a variável texto. E em texto, eu vou criar um input. Por que eu vou fazer isso? A gente vai ter várias modificações ao longo das linhas de código. A gente vai escrever vários textos, algumas coisas diferentes, para ver as modificações que vão acontecer. Então, para não ficar toda hora mudando aqui, eu vou criar um input. Input, digite o texto. Digite um texto. Aqui eu vou dar um print. Aqui é interessante. Se eu colocar F e colocar aspas simples, abrir e fechar aspas simples, eu posso escrever alguma coisa aqui dentro. Então eu vou escrever controle, porque esse é o nosso texto controle, e a gente vai ver as modificações que vão acontecer nele conforme a gente acrescenta linhas de código ou não. E aqui eu faço o seguinte, eu abro e fecho chaves e coloco o nome da variável que eu quero que seja impresso aqui. Só deixa eu mudar aqui, isso aqui tem que ser minúsculo, é uma preferência. Texto. Aqui é muito bom deixar 2 espaços, pelo menos. E aí eu vou executar para ver se está rodando tudo certo. Aqui, ó, digite um texto, vamos digitar um texto, vou botar Python. Ele já está imprimindo aqui, já está informando para o usuário o que eu estou digitando. Então, essa primeira parte, ok. Então, a gente já tem a variável controle, o texto controle, a string controle, que a gente vai fazer as modificações para ver o que vai acontecer. Deixa eu colocar aqui, porque é o seguinte, a gente vai trabalhar com mais algumas informações e vai ser interessante ele ficar dessa forma aqui, ó. Beleza, então, quando a gente printar, o que tiver entre as setas foi o nosso texto que a gente digitou. A gente vai criar uma variável. Vou chamar de texto 1. O texto 1, o que é o texto 1?
ele vai ser a nossa primeira modificação, é o primeiro método que eu vou ensinar para vocês. O primeiro método, geralmente a gente usa ele quando a gente quer dar ênfase numa conversa, que é o que? O caixa alta. Quando você quer deixar uma letra em maiúscula, você aperta o Caps Lock, correto? Mas se você tiver uma string e você quiser colocar toda ela em maiúscula, eu posso fazer isso? Posso. Existe um método para strings no Python que permite isso. Esse método é o upper. A gente vai botar então aqui texto.upper. Abrir e fechar o colchetes, o parênteses. E aqui, olha só o que vai acontecer, só para vocês entenderem o que está acontecendo no código. Eu vou salvar, eu vou digitar, isso aqui vai aparecer na tela para mim. Eu vou digitar alguma coisa aqui, um texto que eu queira que seja salvo. Ele vai salvar dentro de texto. Ele vai imprimir a variável controle, o texto sem nenhuma modificação. Eu vou salvar esse texto modificado, ou seja, eu vou pegar o texto, modificar ele e salvar dentro de texto 1. E agora eu quero ver como que vai ser esse texto no final. Então eu vou colocar de novo print. Como eu só quero printar, eu poderia somente colocar aqui texto 1. Então, só colocar texto 1 vai funcionar. Eu vou até executar ele aqui. Aqui embaixo ele está executando. Deixa eu puxar aqui para todo mundo poder ver. Ele está executando aqui embaixo. Então, se eu escrever agora Python, percebam que ele está todo em letra minúscula e der um Enter. Olha só o que aconteceu. O controle está em minúsculo e o que foi passado pela variável está em maiúscula. Todas elas. O P, o I, o Y, o T, o O e o N. Então, todos eles estão em... Opa, esqueci de falar o H. Todos eles estão em maiúsculo, correto? Ok, então agora a gente já sabe fazer ele em maiúsculo. Só que, poxa, e se eu escrever ele em maiúsculo, o que vai acontecer? Podemos ver isso também. Se eu escrever ele em maiúsculo, ele simplesmente não vai levar em consideração. Então, se eu escrever totalmente o Python em maiúsculo, digamos, eu só vou fazer até a experiência. O último eu vou botar em minúsculo. Veja que o N tá em minúsculo. Olha só o que aconteceu. Aqueles que estavam em maiúsculo, ele ignorou e deixou em maiúsculo, que é o que eu quero. E o último que estava em minúsculo, ele colocou em maiúsculo, porque eu quero todo o meu texto em maiúsculo. Ok, pessoal? Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu só quero deixar informado o que eu estou fazendo com cada variável. Nesse caso, eu só vou escrever aqui o mesmo sistema que a gente colocou aqui. Então, F entre aspas simples, coloco isso aqui. Vou colocar que aqui é o upper, o método upper, então ponto upper. Só para dizer que a gente está utilizando esse método, ele não vai ser executado, tá? E aqui eu vou colocar o F. Ctrl Shift F10. Opa, aqui faltou uma aspas. Ctrl Shift F10. Então, Python. Deixa eu executar aqui. Então, Python. Aqui ele vai dizer que o upper retorna isso daqui. Isso aqui é só um a mais para todo mundo. Geralmente, quando você está trabalhando com um terminal, pelo menos no Windows, tá? E ele tiver... Aqui já tem muita informação e você... Poxa, já tá até complicado, eu acho, para vocês poderem ver o que eu tô executando. Na verdade, a gente só executou essas 3 linhas de código, tá vendo? Eu vou escrever aqui embaixo CLS. No Windows funciona assim. Se você estiver usando outro ambiente, existe essa funcionalidade, é só você procurar, é bem fácil de encontrar. O CLS no Windows vai limpar a sua tela, viu? Ficou já tudo certo. Eu posso executar aqui de novo, olha só. Digite um texto, aí eu tenho que terminar a execução, então, Daniel. E ele retornou em maiúsculo. Beleza, tá tudo funcionando. O próximo que a gente vai executar, ele é ao contrário. O que acontece? Você tem horas que você quer passar para maiúscula e horas que você quer passar para minúscula. Nisso, a gente também tem uma funcionalidade. Eu vou criar de novo uma variável chamada texto2. Possivelmente vai ser a última variável que a gente vai criar dessa forma. Eu vou mostrar um outro método de fazer isso. Texto, ponto. Se eu quero passar ele para maiúsculo, eu uso upper. Para passar ele para minúsculo, eu uso o lower. De novo, a mesma coisa, print. Eu vou já escrever F, eu acho que fica mais organizado. E aqui dentro eu vou colocar, entre chaves, o nome da nossa variável que a gente colocou. Então, texto 2. Vou executar. Nesse caso, como eu quero mostrar para vocês que ele transforma tanto maiúsculo como minúsculo, eu vou escrever Python da seguinte forma. Eu vou escrever uma em maiúsculo e uma em minúsculo. Então, o P vai ser maiúsculo, o Y em minúsculo. T maiúsculo, H minúsculo. O maiúsculo, N minúsculo. Então, o que vai acontecer? O primeiro a printar, ele vai colocar esse Y, o T e o N em maiúsculo. E o segundo, o lower, vai colocar o P, o T e o O em minúsculo. Vamos executar. Aconteceu exatamente isso, olha só. O controle está ali e as mudanças estão aqui. Só vou mudar aqui. Também vou colocar entre duas setinhas, só para mostrar aonde termina. Executar mais uma vez, tudo funcionando. Vou dar de novo um CLS. Agora a gente já viu então como coloca ele entre a maiúscula e minúscula. Só que às vezes, o
que acontece? Você está trabalhando com títulos, nomes, e o que essas coisas têm em comum? Não é toda ela que tem que ser em maiúsculo, somente alguns caracteres. Por exemplo, em um nome, a primeira letra do nome tem que ser em maiúscula, correto? Em um título, também, só a primeira. Só que, poxa Daniel, isso aqui está transformando tudo em maiúscula. Eu vou ter que ir lá falar que toda a vida, utilizando a matéria já do passado, só que o primeiro vai ser maiúsculo, mas isso não vai dar muito trabalho? Sim, mas o Python tem uma forma muito interessante de fazer isso. O que é? A gente vai usar, primeiramente eu vou mostrar para vocês o title. O que é o title? O método title, ele faz com que cada letra, a primeira letra de cada palavra fique em maiúsculo. Antes eu vou mostrar uma nova ideia. A gente estava antes criando cada variável, executando o método e salvando dentro da variável. Eu não vou mais querer fazer esse método não agora, porque a gente só quer mostrar ele uma vez, a gente não quer trabalhar ele em nenhum outro momento do texto. Então, print, aqui F, né? Eu vou escrever o nome do texto que a gente está vendo, então é texto, ponto, title, Ctrl Shift F10, Python, na prática. Esse daqui é o controle, então já era o que a gente pretendia, né, nosso controle. Esse aqui todo em maiúsculo, esse todo em minúsculo, que tá igual. E esse aqui, olha só, cada primeira letra está maiúsculo. Então, se eu escrevo meu nome aqui, Daniel Richards, a primeira letra, o D, tem que ser maiúscula e o R tem que ser maiúsculo. Então, vou até executar de novo. Daniel Richards. Olha só, a primeira letra está em maiúscula e a primeira letra do meu sobrenome também está em maiúscula. Quando você está escrevendo um texto ou alguma coisa, você geralmente não quer só a primeira letra de cada palavra, você quer a primeira letra da sentença, da frase. E para isso também existe, se você aperta Alt, Shift e setinha para baixo, ele cria de novo a linha. Isso aqui é um comando do Visual Studio Code, já vai facilitar a vida de vocês. Então, ponto aqui, capitalize. Quando eu executar essa linha, ele vai fazer isso, ele vai colocar somente a primeira letra da minha sentença em maiúsculo. Você vai pegar o 0 lá, que eu ensinei na aula passada para vocês, e colocar em maiúsculo. Python na prática. Falta um acento. Olha o que ele fez. Esse daqui, ele colocou a primeira letra de cada uma delas em maiúsculo. E esse aqui somente colocou a primeira letra da palavra, a primeira letra da sentença. Agora que a gente já sabe trabalhar com essas ideias de maiúscula, onde colocar, por exemplo, capitalize, o title, o upper, eu vou mostrar para vocês duas informações. A primeira dela é como eu faço para encontrar uma coisa no texto. E a segunda é se eu quero meio que modificar o texto. Você já vai entender por que meio que modificar. Teoricamente, você não pode modificar uma string no Python. Aí você vai dizer, ó, pô Daniel, tu tá mentindo para mim, cara, tu tá se contradizendo. Olha só o que tu acabou de fazer. Tu acabou de colocar a primeira letra de cada palavra em maiúscula e no capitalize também. Então, pô, você não tá mudando o texto? Não, eu não tô mudando o texto. É isso que é um pouco diferente de mudar o texto propriamente dito. Eu não tô acessando a variável texto e falando assim, ó, olha, eu quero que agora a variável texto, a primeira dela seja em maiúscula. Não, eu só tô falando assim, ó, pega a variável texto, meio que faça uma cópia e me mostre ela em maiúsculo. É basicamente assim, ó, você está no editor de imagem, eu acho que é um exemplo interessante. Você está no editor de imagem, você abre a imagem, ok, aí você vai lá no rosto de alguém, ou você muda o seu rosto, você corta e você está vendo uma foto com o seu rosto cortado, você não está na imagem. Aquela imagem está salva? Não, então você só pode ver aquela imagem, você não pode acessá-la posteriormente. Agora, para que eu acesse ela posteriormente, eu preciso o quê? Ir lá e salvar, que é o que a gente está fazendo aqui. Então olha só, quando a gente faz nesse sentido, é a ideia do editor de texto, de editor de imagem. A gente só está vendo a imagem editada, mas a gente não pode ter acesso com ela depois. Então a gente só vai ver aquela vez, se eu fechar o programa eu nunca mais vou ver. Agora, quando eu crio uma nova variável e salvo essa minha imagem, quando eu for lá e olho de novo o meu programa, eu posso retornar ela. No caso aqui eu só posso retornar em tempo de execução no programa, mas é mais ou menos essa ideia. Então o que acontece? Eu não estou acessando a variável texto, essa variável inicial, e aí sim colocando, olha, agora a variável texto vai ser de uma forma diferente. Não, só estou visualizando ela e utilizando ela para fazer alguma modificação e tal, mas ela não foi salva. Então, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é o find, é encontrar alguma coisa. O ponto find. Ele funciona de uma forma bem interessante também. Agora eu vou ter que escrever alguns textos um pouco padrões. Já estou escrevendo textos padrões, só que vocês já vão entender por quê. Eu vou escrever texto, de novo,
como eu falei para vocês, a gente só está vendo o texto, a gente não está salvando ele. Ponto, find. E aqui eu vou escrever duas coisas. A primeira delas, a gente não vai usar o find, a gente só vai ver o texto. Eu não vou explicar o porquê agora, mas é porque vai dar confusão entre as aspas. E acho que no momento vai ser mais prático para vocês assim. Futuramente a gente vai mostrar outras formas de escrever, que aí não vai ter esse conflito. Mas texto, ponto, find. E aqui é o seguinte, find em inglês é encontrar. Eu vou primeiramente colocar o que eu quero encontrar. Eu vou só colocar o que eu quero encontrar, é só isso. Na verdade eu vou até Python na prática de novo. Vou executar. Então aqui embaixo a gente vai executar. Vou colocar aqui, ó, Python na prática. Não vamos esquecer do acento. O acento é importante. Python na prática. E olha só o que ele me retornou. Ele me retornou 7. 7? Mas o que é o 7? O 7 é a localização do começo da palavra na. Então a palavra na, ela tá no espaço 7. Ela tá começando no 7. Então se eu ver aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, mas aqui tem branco. O branco também é contabilizado. Lembra que eu falei na aula passada com vocês do começar do zero? O espaço, ele é contabilizado, porque o espaço em si ele é um caractere. Então você tem que armazenar o espaço, porque senão ele ia ficar totalmente junto, né? Agora eu vou mostrar para vocês o que eu tinha comentado antes, de mudar. Como assim mudar? Eu vou usar o replace. A gente vai escrever print novamente. Eu vou colocar texto. Ponto replace. A primeira parte, até aqui em cima, o Visual Code mostra, ele é o antigo, ou seja, é string antiga. Qual vai ser nossa string antiga? Eu vou dizer Python. Nossa string antiga é Python. E qual que é a nossa string nova? Ele vai dizer aqui, ó, new. A nossa string nova vai ser prog. Eu vou só escrever prog. E agora a gente vai executar. Eu vou reescrever a mesma coisa aqui, então. Python na prática. Vou dar um Enter. E olha só o que aconteceu aqui. No lugar de Python, agora eu tenho prog na prática. O que ele fez? Ele está mostrando a imagem. Digamos que agora a gente tem uma imagem, tem uma árvore. E eu vou trocar essa árvore, sei lá, é uma araucária. Eu vou trocar essa araucária por uma outra árvore qualquer. Não me veio nenhuma outra árvore agora na cabeça. Por uma outra árvore. No caso, a gente está trocando Python por prog. Agora, como um bônus, eu vou mostrar para vocês uma ideia que... Não sei se alguém se perguntou, mas... Cara, o que acontece se eu retornar aqui e colocar no find algo que não existe? Eu vou colocar o na agora em maiúsculo, porque eu já vou ensinar duas coisas para vocês. A primeira é o seguinte, eu vou colocar Python... Opa, de novo. Python na... Aqui eu vou botar em maiúsculo, na prática. E aqui, nunca esqueça do acento, porque o acento é importante. Olha só o que aconteceu. Aqui ele me retornou menos 1. Mas, cara, não tem menos 1 ali. Como assim eu tá no menos 1? Por que não tá 0? Duas coisas que já podem me perguntar aí. Poxa, mas na e na só tá em maiúscula. Aí é que tá. O NA minúsculo e o NA maiúsculo são duas coisas diferentes. São dois caracteres diferentes. Então, o que ele está comparando são caractere a caractere. Então, o N é igual a N minúsculo? Não. Eu estou usando o N maiúsculo, então não posso dizer que é igual. Ah, mas por que não está 0? Porque 0 é um espaço na memória. O 0, ele iria corresponder ao P. O P seria o 0, lembra? Começa a contar no 0. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Outra coisa interessante é se, por exemplo, não existisse essa palavra. Eu vou colocar aqui uma palavra que não existe. Aprendendo. Vou executar. Vou botar só Python agora. Poxa, mas não aconteceu nada. Exatamente. Ele não encontrou a palavra para modificar, para te mostrar modificado. E se eu quisesse salvar? Aí eu ia usar o mesmo sistema que a gente utilizou nos dois primeiros. O que seria? Texto poderia ser o nome de uma variável. Ou texto replace. E não seria recomendado, mas seria uma ideia. E a gente iria colocar isso aqui, texto.replace, e a gente iria mudar a palavra que a gente quisesse. Aí sim, a gente não estaria mais trabalhando no texto, sim estaria trabalhando na variável que a gente mudou. A aula de hoje é isso, pessoal. Agradeço por assistirem e até a próxima.